Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de intercessão, mais um dia de clamor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco, juntos, nós estaremos levantando a nossa voz em oração, daqui a pouco vamos clamar e buscar a resposta que vem de Deus, e eu creio que o Senhor que ouve, certamente há de nos responder em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, é o dia em que nós oramos pela saúde, e daqui a pouquinho eu quero orar juntamente com você pela tua saúde, pela saúde do parente, do familiar, colocar essa causa diante de Deus. Mas antes, eu quero fazer uma oração com você, invocar a presença do Senhor e pedir a Ele que nos dê direção, nos dê sabedoria. Se for possível, feche os olhos, vamos orar juntos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, pedindo ao Senhor direção, sabedoria para essa transmissão. Seja conosco, Senhor. Ilumina os nossos olhos, abra nosso entendimento, fale ao nosso coração e conduza-nos segundo a Tua vontade. Nós entregamos tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, certamente estamos na presença de Deus, lembrando que amanhã, quarta-feira, é a quarta-feira do quarto de guerra. Você precisa estar aqui, querido. É uma questão realmente de batalha, de urgência, melhor dizendo. Você precisa vir para guerrear pela sua família, guerrear pelo seu casamento, guerrear pela sua vida. Quarta-feira, às 9, às 15, às 18 e às 19h30. Eu creio que terá a resposta de Deus para nós. Amém? Bom, eu já vou entrar aqui na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, então, nós vamos fazer a oração da fé, no nome de Jesus. Eu não vou ler aqui os comentários com vocês hoje, mas você pode postar aí o seu pedido de oração, você pode postar aí o seu comentário, o seu versículo. Hoje nós estamos antecipando aqui a gravação, né, da intercessão por conta de um compromisso. Então eu estou gravando um pouquinho antes do horário para soltar na hora certa, tá bom? Não poderia estar aqui, né, ao vivo, mas pode colocar o seu pedido, que daqui a pouco nós vamos orar e certamente o Senhor há de alcançar, tá bom? Bom, nesta semana, né, ontem foi aniversário da igreja, completamos aí 12 anos, o ministério completou 12 anos, falamos um pouquinho aqui de gratidão, fizemos aquela oração, né, agradecendo ao Senhor, mas a partir de hoje eu quero esmiuçar com você a pregação de domingo, a palavra de domingo. Lembra da mensagem de domingo? Domingo a mensagem ela teve como título Deus ouviu isso, lá em Números, no capítulo 12. Amém? Então você que puder, vamos acompanhar o texto, Números, o capítulo 12, o versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Uma outra versão diz, ouviu isso. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Pare para nós entendermos isso aqui. O povo de Israel estava ainda no deserto, caminhando em direção à terra que Deus havia prometido. E eles chegaram aqui a um lugar chamado Azerote. Era como um oásis, um lugar, podemos dizer, de descanso. Ali eles poderiam descansar. Podemos comparar aqui Azerote como aquela fase boa que todos nós temos na vida, né? Nós que caminhamos em direção à terra prometida, né? A vida eterna, ao céu. Na vida nós nos deparamos com bons momentos e com maus momentos. Existem momentos de lutas, momentos de batalhas, mas existem os bons momentos. O problema é que muitas pessoas não sabem lidar com os bons momentos. Infelizmente, existem pessoas, quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão fluindo maravilhosamente bem, alguns, não são todos, mas alguns, infelizmente, tendem a baixar a guarda, né? Algumas pessoas vigiam menos, oram menos, congregam menos. Quantas pessoas que quando as coisas estão fluindo maravilhosamente bem, ela já não frequenta os cultos, né, como antes ela frequentava. Ela já não ora como ela costumava orar. Ela já não ouve, não medita na palavra como ela estava acostumada a meditar. Ou seja, felizmente algumas pessoas baixam a guarda. Eu citei até um exemplo que eu quero ler com vocês, que é o exemplo do rei Ezequias. Não que o rei Ezequias tenha abaixado a guarda, mas vá para 2 Crônicas, o capítulo 31.
2 Crônicas 31. Eu vou pegar aqui os 2 últimos versículos. Desculpe, pessoal. 2 Crônicas 31, o versículo 20 e o versículo 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. O rei Ezequias, quando ele assume o reino bagunçado. O templo de Deus estava tomado, né, por ídolos, e ele faz uma limpa, ele restaura o culto ao Senhor, ele se dispõe a buscar Deus, enfim, ele cumpre aquilo que ele deveria cumprir como rei e como também uma pessoa de Deus. E a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. As coisas começaram a fluir maravilhosamente bem. Mas veja o capítulo 32, o versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Olha só. O texto começa dizendo que depois dessas coisas, depois desta fidelidade, Senaqueribe se levantou contra o rei Ezequias. Tudo estava correndo maravilhosamente bem. Ele estava prosperando, o reino estava caminhando bem, e aí o inimigo se levantou. E como a palavra diz, com o rosto de guerra. E aí o rei Ezequias só toma uma atitude de reparar o muro quebrado, de levantar um outro muro por fora, depois que o Senaqueribe se levantou. Por que ele não fez isso antes? Por que ele não consertou o muro quebrado antes? Por que ele não fez um outro muro por fora? Se você prosseguir, você vai ver que ele mandou fazer armas e escudos em abundância. Mas por que ele não fez antes? Porque aparentemente tudo estava bem. Tudo estava tranquilo. Infelizmente, algumas pessoas, quando as coisas vão bem, alguns abaixam a guarda, alguns acabam relaxando espiritualmente. E isso acontece com muitas pessoas. Não vou dizer que é a maioria, mas boa parte aí das pessoas de Deus, dos filhos de Deus, tendem a relaxar, a baixar a guarda quando as coisas estão acontecendo do jeito que ela gostaria. E aqui, o povo de Israel, no deserto, estava vivendo um momento bom. Chegaram a este lugar, a este oásis, e infelizmente eles não vigiaram. E foi justamente ali que Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés. Olha o versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E eles começaram, às escondidas, a falar mal de Moisés. Esse pecado a Bíblia coloca como maledicência. Maledicência é o ato de falar de outra pessoa, principalmente por trás dessa outra pessoa. E isso é um pecado grave, como todos os outros pecados. O problema da maledicência é que ela é tão comum, até mesmo no meio do povo de Deus, que algumas pessoas não veem isso como problema. Não veem a maledicência como um pecado, né? Veem como algo normal. Para algumas pessoas é tão natural, tão comum falar mal de outra pessoa, que ela faz isso espontaneamente, né? Virou um hábito que constantemente ela está falando mal de uma pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de ter uma conversa com uma outra pessoa sem mencionar o nome de outra, sem falar mal de outra pessoa. Em todos os assuntos, ela sempre tem que falar mal de alguém e às vezes até repetidamente da mesma pessoa. Nós sabemos que isso é um problema social, é falta de ética, é feio e, como eu disse, espiritualmente falando, é um pecado. E é um pecado grave, como todos os outros pecados são graves. E este pecado também traz consequências sobre a nossa vida. E uma das maiores consequências que esse pecado traz é justamente essa barreira que cria entre nós e Deus. Na verdade,
todo pecado gera uma barreira entre o homem e Deus. Isaías 59, no versículo 2, a palavra diz isso. No versículo 1 diz que o ouvido de Deus não está tapado e a sua mão não está encolhida. No versículo 2 diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas veja pela palavra de Deus em relação à maledicência. Em Salmo, no livro de Salmo, no capítulo 15, o salmista, ele faz aqui duas perguntas a Deus e Deus responde o salmista. No versículo 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A resposta de Deus do versículo 2 em diante: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. E o versículo 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ele vai falando outras coisas aqui, mas eu quero me deter no versículo 3. Olha o que ele diz: aquele que não difama com a sua língua o seu próximo e nem faz mal. Muitas vezes, a pessoa, sem perceber, ela está fazendo mal ao próximo quando ela fala do outro, quando ela fala do próximo. Ela não está falando só, fazendo mal só a pessoa de quem ela está falando, mas muitas vezes ela está fazendo mal para a pessoa para quem ela está falando, contaminando o coração daquela pessoa contra a pessoa de quem ela fala. E ele diz: olha, a pessoa que vai habitar no meu tabernáculo, no meu santo monte, esta pessoa, ela não vai falar mal do próximo. Porque pensa você que está me assistindo agora, que é pai, que é mãe, tem filhos, e você vê um filho falando mal do outro, vai te entristecer como pai, assim é Deus. Isso desagrada a Deus. O pecado da maledicência também, como todos os outros pecados, gera uma barreira entre nós e Deus. Traz prejuízos espirituais para a vida de quem está falando e pode prejudicar tanto a pessoa de quem ela está falando, gerando uma ideia errada, complicando, criando problemas para aquela pessoa, às vezes tirando a oportunidade daquela pessoa, às vezes tirando a credibilidade daquela pessoa, né? E também pode fazer mal para a pessoa com quem ela está falando. A pessoa que está ouvindo aquilo pode se contaminar, pode gerar uma ideia errada. Quantas pessoas, né, que têm uma impressão errada, uma ideia errada de uma outra pessoa, porque ela ouviu alguém falando mal da outra. E aí a pessoa nem conhece, mas quer distância daquela por causa de informações que ela recebeu. Então, a Bíblia está dizendo, a gente precisa ter um cuidado. Se você quer realmente uma comunhão mais íntima, você tem que vigiar nessa parte. E às vezes tem pessoas que não percebem, tem gente que há muito tempo não sente a presença de Deus. Há muito tempo não acontece nada sobrenatural na vida deles, né? Porque são pessoas que têm uma língua muito afiada, todo tempo está falando mal do próximo, falando mal do amigo, falando mal do irmão, mal do vizinho, mal do fulano, do beltrano, ciclano, e isso nos afasta de Deus. Além disso, olha o Salmo 101, o versículo 5. Salmo 101, o versículo 5. Olha o que diz: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha que coisa, o próprio Deus está dizendo isso. Aquele que tem um olhar altivo, aquele que difama o próximo, Deus está dizendo que Ele vai tratar com essa pessoa. Por isso que precisamos vigiar, querido. Há uma motivação no coração de uma pessoa que fala mal da outra, né? Eu estava até comentando no domingo, é triste quantos homens de Deus que estão aí na internet, que têm uma boa audiência na internet, né? Tem boas visualizações nos seus vídeos e às vezes acabam usando a sua audiência para falar mal de um outro pastor, um outro pregador, de uma instituição, de uma denominação. E isso acaba gerando uma série de complicação. Alguém, mas está falando para a outra abrir os olhos, para poder mostrar o que está certo, o que está errado. Mas quem nos estabeleceu como juiz sobre as outras pessoas? Olha o que o Senhor fala através de Tiago, no capítulo 4, no versículo 11. Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão,
fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. A ordem do Senhor Jesus é para irmos e pregarmos o Evangelho. Tem pessoas que talvez estejam fora da palavra, agindo fora. Vão prestar contas a Deus. Cabe a nós orarmos, pedimos a Deus que venha tratar aquela pessoa. Muitas vezes, quando nós falamos, talvez até movidos de boa intenção, querendo corrigir, às vezes nós, sem percebermos, nós causamos escândalos. E quantas pessoas que se desviam, que se afastam, que se escandalizam por conta dessas coisas. E precisamos ter cuidado com isso. Por isso, queridos, vigie, fique atento. A maledicência, infelizmente, é um pecado muito presente, principalmente na vida do povo de Deus. Quantas pessoas que veem isso com naturalidade, mas que acaba trazendo um prejuízo muito grande, principalmente, como eu falei, a perda da comunhão com Deus. Bom, nós vamos orar. Amanhã a gente prossegue, a gente volta aqui em Números para falar um pouquinho mais dessa situação. Vamos orar? Vamos falar com Deus. É momento de colocarmos a nossa causa diante do Senhor. É momento de oração. Quero que você se concentre comigo agora, que você abra seu coração e coloque a sua causa, a sua vida diante de Deus. Vamos lá? Feche os olhos se possível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus eu venho à Tua presença com todas as pessoas que estão conectadas conosco agora. E quantos que talvez, meu Deus, entenderam por esta palavra, Senhor, que este pecado talvez esteja presente na sua vida. Então eu oro pedindo em nome de Jesus, tem misericórdia. Ajuda esta pessoa a se libertar da maledicência. Traga despertamento espiritual, Senhor. Pai, existem pessoas que até adoeceram por conta disso. Mas eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, deste teu filho, desta tua filha. Eu oro colocando, meu Pai, diante de ti, esta pessoa que reconhece, pede perdão e ajuda para livrar-se desse pecado. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus, eu uso a minha fé e a autoridade do nome de Jesus para abençoar a vida desta pessoa, para repreender esse espírito maligno que está afetando a vida dela, para anular a ação do inimigo que está agindo na saúde desta pessoa, causando dores constantes por trás dessa doença e enfermidade. Eu digo, espírito de doença, de enfermidade, saia em nome de Jesus. Meu Deus, manifesta a unção do Senhor para curar em nome de Jesus. Meu Deus, que cada pessoa que ora conosco agora receba, meu Pai, aquilo que está buscando em Ti. Eu coloco também diante de Ti todos os pedidos de oração postados no chat da transmissão. Manifesta o poder e a unção, segundo o propósito, segundo a fé de cada pessoa, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Olha, queridos, certamente estamos abençoados. Fique firme, vigilante, guarda seu coração. Lembrando, amanhã, quarta-feira, o quarto de guerra, não deixe de estar aqui conosco nesse propósito. Na sexta-feira, nós estaremos no cume do monte, um propósito com Deus, de oração, de clamor, e eu creio que vai ser uma bênção para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Comemorando aí o aniversário da igreja. Eu fico por aqui, um forte abraço para todos vocês. Que Deus continue abençoando, guardando, edificando a todos, no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, às 12 horas, estaremos juntos ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até lá.